Na segunda-feira nós falamos sobre um pouco de fonte, análise de fonte material, e vocês trouxeram coisas muito interessantes. Eu acabei que eu não mostrei nada para vocês, mas eu posso depois postar aqui no grupo. Posso fazer isso depois. Postar alguns relógios que eu tenho aqui em casa, alguns relógios antigos que eu tenho aqui em casa, que não foram da minha família, porque minha família não deixou nada para mim. Tan, dan, 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 né? Mas eu fui comprando ao longo do caminho, e todos esses relógios que eu comprei, eu dei sorte de comprar de pessoas que eram donos do relógio. Então, não foram pessoas que compraram e venderam para mim. Foram pessoas que compraram, tiveram em suas casas durante muitos anos e depois me venderam. E isso, qual que é a diferença? A história vem junto com o relógio, né? Eu tenho alguns relógios de ponto, inclusive, né? Um relógio que foi de uma grande confecção aqui em Petrópolis, e a pessoa falou, olha, esse relógio eu comprei na década de 60, depois ele foi, a pessoa que mexia para mim, fez uma reforma nele muito boa, ele continuou muito bom, está funcionando. Depois eu vou mostrar para vocês os relógios, eu vou fotografar um por um. Tem relógio que tem 125 anos. Então, é um pouco de história também. E eu costumo dizer que todo relógio que eu tenho tem cheiro de revolução industrial, porque foi a partir da revolução industrial que os relógios tiveram esse advento verdadeiramente. Eu vou tirar foto para vocês depois da aula e vou mandar para vocês darem uma olhada. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, saindo um pouquinho dessa análise de fonte, lembrando que a história é a ciência dos homens no tempo e no espaço, feita através da análise de fontes que podem ser escritas, iconográficas, orais e materiais. Essa seria, basicamente, a nossa terceira aula de definição de história, tá? E hoje nós vamos entrar no conhecimento histórico. O que é o conhecimento histórico? Tá? Claro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, historiador, tá? Professor de história, Indiana Jones, o que você quiser ser, tá? O nosso conhecimento é um conhecimento filosófico, tá? Filosófico. Você vai trabalhar um pouco mais isso numa outra disciplina chamada historiografia, e também numa outra disciplina chamada teoria da produção do conhecimento histórico, tá? O conteúdo introdutório do curso de vocês é, sem dúvida nenhuma, sensacional. É por isso que, quando nós recebemos avaliação externa, as nossas avaliações sempre são 4 e 5, 4 e 5, 4 e 5, tá? O curso de História na modalidade AD é nota 5 no MEC, nota máxima. Por quê? Porque eles olharam as disciplinas e perceberam o que a gente faz com as disciplinas. Então, a gente tem um conteúdo de introdução muito robusto, tá? Eu vou introduzir isso para vocês, vou demonstrar. Hoje seria basicamente uma aula de filosofia da história. Eu vou mostrar um pouco para vocês. É interessante que nesse dicionário aqui, do Nicola Baiano, deixa eu achar aqui rapidinho. Se você pegar... Bruno, Oi? desculpa perguntar, é esse dicionário da capa vermelha, né? Que você falou? É porque eu só queria confirmar qual era a capa dele, porque tinha várias edições quando eu fui comprar. Não, tem várias. Aí eu comprei essa da capa vermelha, só queria confirmar se era essa mesmo. Você comprou? Você conseguiu comprar? Consegui pela Americanas, mas pela internet ainda vai chegar. Tá, me fala mais ou menos quanto foi. Foi... Na Americanas está R$100. R$100,50. R$100? R$100. Mas no mercado... Eu vou comprar para revender. Não, na Americanas está R$100. Ah, sim. No Mercado Livre tem até R$200. Está numa faixa de 140, R$200. Na loja americana entrou em promoção, eu consegui por R$100.
Pô, pressão. Sério? Pô, que sorte. Pressão. E eu lembro que eu tenho dois. Eu tenho esse aqui de CNP que me deu, e eu tenho um que fica lá na UCP. Eu paguei mais de R$250. Olha só, sério. Nesse dicionário do Nicola Baiano, a gente tem aqui história, tá vendo? Olha lá. Não sei se dá para ver. História. Tá? Aqui a gente vai ter várias páginas. Vamos ter historicismo, tá? Que é uma análise hegeleriana da história, e que Marx vai pegar um pouco isso para fazer o seu materialismo histórico. Tá? E vamos ter, para mim, um dos objetivos de eu ter comprado isso, claro que eu fiz um pouco de filosofia, fiz até o quinto período, eu tinha quando eu fiz filosofia, mas é por causa dessa definição aqui, ó, de historiografia. Tá? Vale muito a pena. São várias páginas. Né? São mais de 5 páginas, tá? Frente e verso. Quer ver? Ó? A escolha historiográfica é feita, em primeiro lugar, em relação aos fatos, mas também, simultaneamente, em relação às hipóteses que estão incorporadas na próxima verificação dos fatos. A escolha de uma hipótese não é necessariamente sugerida ao historiador por suas próprias simpatias ou tendências. Às vezes, como ocorre no caso de Tucídides, a hipótese que ele apresenta e acha comprovada pelos fatos é contrária a todos os seus desejos. Então, por exemplo, às vezes está procurando uma coisa e acha outra. Tá? Isso é muito interessante na história. Então, para mostrar que um dicionário de filosofia que tem termos historiográficos demonstra que tipo de conhecimento nós estamos entrando. É o conhecimento das ciências humanas. O conhecimento das ciências humanas, todos eles, tá? Todos vão seguir o mesmo crivo. O que é um crivo? Crivo é como se fosse uma peneira, tá? Que vai peneirar. Você pega uma areia, você vai peneirar, e toda aquela areia que passar pela peneira vai ser igual. Você pega uma peneira de farinha, você vai peneirar, a farinha vai ficar fininha. Você pega uma peneira de trigo, o trigo vai ficar fininho. Todas as ciências humanas têm a mesma peneira. E essa peneira é o conhecimento filosófico. Por isso, crianças, aproveitem a filosofia. Um professor de história, um historiador, um filósofo, tá? Uma pessoa que empreende fazer alguma coisa nas humanidades e não tem um conhecimento filosófico, ou não sabe o que é o objeto da filosofia, vai ser um tipo de profissional. Alguém que tem um mínimo de processo filosófico, entende o que são as premissas da filosofia, vai olhar as coisas de uma outra maneira. O historiador é um filósofo do tempo, é um filósofo das marcas historiográficas, é um filósofo das fontes históricas. O nosso conhecimento é filosófico, sim. Nós somos filósofos também. Mas o nosso objeto não é o objeto em si da filosofia. O nosso objeto é um desdobrar do objeto filosófico. É um passo além, é um degrau além. A filosofia, como disciplina primeira, ela vai empreender o arqué. Lembra lá da aula que eu dei para vocês, mostrando lá a alegoria da caverna de Platão? Mostrando que todos buscavam a luz, a iluminação intelectual. O que a filosofia vai buscar? O princípio primeiro e as causas últimas de todas as coisas. Então, por exemplo, como é que a gente pode tratar a questão do Covid-19 como um filósofo? Entender
como começou e como vai acabar. Entender o que é, entender a essência e não a aparência. Lembra aquela aula que eu dei para vocês sobre a diferença de realidade e verdade? Essa é a diferença de quem sabe filosofia e quem não sabe filosofia. Quem não sabe filosofia fica só na realidade. Qualquer idiota fica na realidade. Desculpa o termo. Basta ter a faculdade da visão. Basta ter a faculdade da audição. Basta ter os 5 sentidos, que vai ficar na realidade. Agora, só quem tem um embasamento filosófico vai conseguir olhar a realidade e não ficar satisfeito com o que a realidade lhe apresenta. Claro, eu fiz um curso de filosofia, eu sou filósofo. Não! Se da mesma maneira eu luto para que um aluno de história não se considere um historiador, um filósofo menos ainda. Filósofo é aquele que empreende filosofia. Historiador é aquele que empreende historiografia. Talvez nenhum de nós aqui sejamos um dia filósofos, ou sejamos um dia historiadores. Como é que você é historiador se nem a história da sua rua você se escreveu? Você é um estudante de história. E não tem mal nenhum disso. Um estudante de história que tem embasamento filosófico vai olhar a história de uma outra forma. É um descortinar, minha gente. Alguém que olha a história sem um embasamento filosófico, sem entender o que é a filosofia, vai ver metade da história. Entende? Como a filosofia é a raiz de todas as disciplinas humanas. Vamos ver por quê. Posso fazer uma pergunta? Pode. A partir de que momento você entende que um graduado em História passa a ser um historiador? E segundo, você entende que o historiador pode ser considerado historiador sem ter sido graduado em História? Duas perguntas interessantes. Primeiro, um graduado em História se transforma num historiador quando ele consegue sair disso aqui, ó. Tem? Não entendi. Não, desculpa. Quando um graduado de História se transforma num historiador? Quando ele vai além do livro. Tá? E quando ele compõe historiografia. Não basta apenas ensinar historiografia. Ninguém ensina história. Alguém ensina ciência historiográfica? Não. Você ensina historiografia. Então você vai ser um mero repetidor de coisas que estão aqui. Quando você consegue fazer análise e consegue compor a sua própria historiografia e consegue também escrever historiografia, escrever a história, você se torna um historiador. Agora, o professor é um historiador? É uma linha tênue, entende? Para mim, historiador é quem vê uma fonte histórica, pega uma fonte histórica, analisa uma fonte histórica e compõe historiografia que alguém um dia vai ensinar. Entende? Eu sou muito radical com isso. Tá? Eu detesto quando as pessoas me chamam de historiador. Porque eu não escrevi a história do meu bairro. Eu sou um professor de história. Eu sou um professor de historiografia. É que essa palavra professor, a gente tem muito preconceito, né? Tá? A gente tem muito preconceito. Mas, para mim, historiador é aquele que compõe história. Aquele que escreve a história. Tá? É um degrau além. Como um filósofo, gente. Como um filósofo. Você chamar um graduado de história, de filosofia, de filósofo, qual que é a tese dele? Qual que é o pensamento dele? O que ele empreendeu? Entende? Claro, gente. Você vai pegar outro professor, vai falar, não,
o aluno de história é historiador. Beleza. Tá? É questão de opinião. Em história e em ciências humanas, de maneira geral, não é pecado discordar, tá? Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que uma faculdade de ciência humana tem que dar para a pessoa, é a capacidade dela conviver com o diferente. É a capacidade dela conviver com a discordância. É a capacidade dela conviver com o adverso. Se a gente não tem essa capacidade, como estudantes de história, como futuros historiadores, que assim o seja, de conviver com o diferente, meu Deus do céu. Tá? Não vai mandar ninguém calar a boca, né, gente? Entende a questão? Tá? E outra coisa, Mauro, uma pergunta sensacional. Você acha que só quem fez história na graduação é historiador? Não. Claro que não. Sabe por quê, gente? A história da humanidade não tem dono. Quantas pessoas escrevem história de maneira científica sem nunca ter sentado no banco da escola? Tá? Por exemplo, nós recebemos no início do ano, final do ano passado, um jornalista, tá? Que está sendo premiado, laureado em todas as academias historiográficas. Não é professor, mas eu chamo ele de professor, Paulo Resutti. Eu sei, eu conheço. Então, meu amigo, depois você dá um Google aí. Paulo Resutti. Eu conheço Paulo, não, eu conheço de ver, né? Não conheço pessoalmente. Sim. Não, eu ia até te perguntar, é a última pergunta, tá? Desculpa que eu tenho receio de ficar até atrapalhando a tua aula, mas... Não, a aula é tua também. Fazendo alusão até numa aula inaugural sua com o Leandro, do ponto que os historiadores perderam em relação, por exemplo, como você citou aí, os jornalistas, que souberam fazer, talvez, não sei, o lobby ou de uma forma, né? E souberam mostrar melhor, né, a sua profissão do que os próprios historiadores. Sim, por quê? Claro, gente, a gente tem professores de história que não escrevem com um rigor científico. Vem de livro pra caramba. A gente tem jornalista que escreve história sem rigor científico também. E vende pra caramba. E eu citei um que eu conheço, que é o Paulo Resutti, que é um jornalista. Tá? E eu não sei a formação do Paulo, se é isso mesmo. Tá? Eu acho que é jornalista, mas ele não é historiador. Tá? Não é historiador de profissão, mas é historiador. Entende? A história não tem um dono. A história está posta. É aquilo que eu digo para vocês, gente. Você acha que o conhecimento filosófico ele não pode ser desenvolvido por uma pessoa que está fora da universidade? Claro que pode. Tá? Vai, Maria. Aliás, duas coisas. Primeiro, Paulo Resutti é arquiteto. E segundo, Laurentino Gomes é um bom escritor? Então, gente, eu tenho algumas ressalvas. Né? Já li Laurentino Gomes. Né? Eu acho que ele... Enfim, é muito complicado eu falar que uma pessoa escreve mal ou bem com esse vídeo no YouTube, entende? Mas, assim, eu, particularmente, não cito ele em trabalho acadêmico. Eu vou escrever um artigo para algum lugar, não cito. Tá? Você pegar, por exemplo, 1808. Você pegar o início, como que ele começa o livro. Por exemplo, como que um reinado decrépito com um rei covarde que comia coxinha de galinha. É ele que fala da coxinha de galinha? Fala. Então, assim, o que o cara faz? É uma crônica, é uma caricatura.
Tá? Pô, qual que foi a frase mais sensacional que Napoleão escreveu sobre Dom João VI? Foi o único que me enganou. Como é que um cara que é tão deplorável conseguiu enganar o Napoleão? Eu não sou monarquista, não, tá, gente? Mas a gente tem que colocar, muito pelo contrário, eu sou muito republicano, tá? Muito republicano. Nós temos que colocar a história em seu devido papel. E quando a gente se presta a escrever algo assim, é extremamente complicado. Por exemplo, tem uma historiadora, tá? Que eu participei com ela de uma banca, tá? E ela escreveu que a princesa Isabel tinha uma educação para ser Maria, que é a Amélia Del Priori, não sei se vocês conhecem. Conheço. A Amélia Del Priori fez faculdade na Sorbonne, em Paris 4. Ela veio em Petrópolis, eu peguei a Jaqueline Aguiar, que acabou de lançar um livro agora que vocês podem dar um Google, que é Princesas Ensinadas para Governar. Princesas ensinadas para governar. E ali está o quadro cronológico dos professores que a princesa Isabel e a Leopoldina tiveram. E a autora diz que ela teve uma educação totalmente religiosa. Tá, mas ela teve 2 padres em 15 anos de estudo. E que ela não estudava nada. Pô, na grade de coisa dela tem economia, tem mineralogia, tem física, química, biologia. Ela já sabia naquela época que o Brasil era o maior produtor de bauxita do mundo. Aí eu perguntei, professora, como que a senhora, da onde que a senhora tirou isso? A preocupação não é uma preocupação muito científica. A preocupação, de certa feita, é trazer história para o grande público. E nesse ponto, tanto a Amélia Del Priori quanto o Laurentino Gomes fazem com maestria, mas não é ciência. Entende? Não é ciência. Se você pega, por exemplo, o próprio Paulo Resutti, gente, ele vai analisar todas as cartas de Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. É inacreditável o trabalho historiográfico. Por quê? Porque, tal como o conhecimento filosófico, é racional e sistemático, mas não é experimental. Olha, o conhecimento. Eu não tenho como experimentar o conhecimento histórico. Está vendo como você também está estudando filosofia? O conhecimento... Rafa? Maria de Fátima? Oi. Fecha o teu microfone, por favor. Tu vai fazer outra pergunta? Desculpa, Bruno. Nada. Tá um ruído danado. Obrigado. O conhecimento filosófico é racional, é sistemático, mas não é experimental. Entende? Eu não vou pegar um pouquinho de passado com um pouquinho de passado mais distante, vou colocar num tubo de ensaio e vai dar um resultado. Não é a ciência exata. É por isso que existe um preconceito muito grande das ciências exatas com a história, com a filosofia. Tá? Vai falar que é uma ciência menor. Ao contrário. Nós temos sistêmico o rigor científico. Não é um conhecimento intuitivo, percebe? Não é um conhecimento religioso. Não é um conhecimento de senso comum. Não. O que é um conhecimento de senso comum? É um conhecimento extremeado de extremos
através da experiência do dia a dia. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um bolo aqui. Quando acabar isso tudo, vocês vão vir aqui em casa, a gente vai fazer um bolo, vamos tomar uma cerveja, a gente vai jogar uma sinuca aqui em casa. Tá. Aí, a Duda vai fazer o bolo. A Duda e a Letícia vão fazer o bolo. Tá? O que vai acontecer? Elas vão lá fazer um bolo de coco com brigadeiro por cima. Olha que delícia. E no processo de feitura do bolo, elas vão adicionar naquela massa o fermento. Tá? Por que se adiciona fermento na massa? Ninguém sabe. Para a massa crescer. Para a massa crescer. Agora, você sabe por que a massa cresce? Por reações químicas ligadas ao fermento. Ligações e reações químicas ligadas ao fermento. Mas você sabe exatamente que componente que faz a levedura? Não. Aquilo está dentro de um senso comum. É a mesma coisa o interruptor. Vocês viram que eu fiz uma besteira aqui, né? Tirei o negócio do quanto, desligou do computador que eu tenho aqui do lado. Eu não sei como é que funciona a eletricidade. Eu sei que se eu apertar um botão, a luz acende. Se eu apertar novamente para o outro extremo, ela apaga. Isso é senso comum. O conhecimento filosófico não é assim. Porque ele é sistemático. E um conhecimento sistemático, ele dá para fazer o quê, gente? Quando o conhecimento é sistemático, metódico, racional, dá para tu fazer o quê? O que vocês acham? Imagina que o conhecimento histórico que a gente está falando aqui é assim, cada um faz de um jeito, cada um faz de uma maneira. Como é que seria o conhecimento? O que vocês acham? Seria desorganizado, porque não seguiria uma linha lógica. Desorganizado, caótico. Não teria como ensinar isso. Não tem como ensinar algo que cada cabeça é um modelo. Entende? Quando cada cabeça é um modelo, você não ensina. Você dá uma ideia, um senso comum. A filosofia não. A filosofia é sistêmica. Vai à raiz das coisas. E é produzido segundo o rigor lógico que a razão exige no conhecimento que se quer, buscando a verdade do existente. Olha que coisa sensacional. Isso aí, gente, vocês tinham que printar essa tela, imprimir e colar no espelho de vocês. Esse é o conhecimento que a gente está buscando. Esse é o conhecimento que a gente quer. Um conhecimento que é racional. Mas não só racional. Ele é sistemático. Vai à raiz das coisas. Então, o que eu, como professor de história, quero? Eu quero chegar à gênese daquilo. Eu quero entender todo o processo. Eu não quero ficar perdido num caminho ou entendendo pela metade. Eu quero tudo. O professor de história é aquele que olha o fato histórico e ele quer tudo. Ele olha para aquele objeto, ele quer saber tudo do objeto. Quando eu compro um reloginho velho, eu vou lá comprar um reloginho velho, já fui em outros lugares de cidade para comprar um reloginho velho, e eu vou lá comprar um relógio, negocio, né, tipo um trato feito. Eu quero tanto, eu dou tanto. Não, nem eu, nem você. Tanto, comprei. Aí eu falei assim, pô, beleza. Pergunta se está funcionando, tem que fazer reparos. Se não tem, já tomei calote? Já, várias vezes. Tá? Mas às vezes eu também dou um pouco de sorte. Porque eu compro um relógio que vale mais pelo valor que a pessoa não tem conhecimento. Teve uma vez que eu fui comprar um relógio e a pessoa falou que queria R$200 no relógio. Só que o relógio valia 5 mil. E eu cheguei lá e falei assim, olha só, eu não vou te pagar R$200, não. Ah, não? Eu falei, não, eu vou te pagar 500. Que é o máximo que eu posso dar. Porque esse relógio vale muito. Eu vou mostrar para vocês o relógio. Tá? Quando eu acabar aqui, eu vou tirar a foto desse relógio e vou mostrar para vocês. Tá? Eu, inclusive, tenho 2.
Estou querendo vender, se quem quiser, tá aqui fazendo uma propaganda do relógio. Quando a moça me vendeu, toda feliz, ela esperava 200. Eu dei 500, 300 reais a mais a ela. Bruno, você foi muito bonzinho. Não, fui honesto. Eu perguntei para ela, pô, me conta um pouco a história desse relógio. Ia descer uma lágrima, né? Que ela falou que o avô dela trouxe no navio. Olha a treta. Olha, o avô dela veio da Alemanha e trouxe relógio. Olha que coisa sensacional. E o relógio não é alemão, o relógio é americano. Como que o relógio americano estava na Alemanha? Não sei. Tem como pesquisar isso? Não, não tem. Eu tenho fonte histórica? Tenho. Eu posso pegar a empresa americana, que é a Ansônia. Posso pegar outra empresa americana que também vende, que é o Igriman. E aí vou estudando, vou tentando remontar. Aonde que essa empresa vendeu o relógio? E aí eu vou tentando remontar como é que esse relógio foi parar na Alemanha. Então, segue um rigor o quê? Lógico. Lógico. Você está pesquisando um arquivo, encontrou uma folha com escritos. Claro, gente, o papel aceita o quê? O que o papel aceita? Tudo. O papel aceita tudo. Eu posso escrever as piores barbaridades aqui. E você fala, mas está escrito. Tem que verificar. Aluno de história, professor de história, historiador, é bicho chato e desconfiado. Está escrito, e daí? Vamos contrapor. Vamos contrapor. Claro, né? Não vai contrapor a Constituição, tá, gente? Nem civis. Tá? Pelo amor de Deus. Constituição e lei civil está escrito porque teve muito debate. Mas, por exemplo, está fazendo uma pesquisa histórica, achou um documento falando alguma coisa sobre uma pessoa, olha outro documento. Então, rigor lógico. De repente apareceu um disco voador. Pô, isso aí não tem rigor lógico. Nada contra os discos voadores. Mas não tem um rigor lógico. Que exige a razão. Que exige um conhecimento que se quer. Buscando sempre a verdade do existente. Não é a realidade. Realidade é aquilo que se vê. Verdade é aquilo que é. Anota aí. Realidade é aquilo que se vê. Verdade é aquilo que é. A verdade está dentro da realidade. Como eu encontro a verdade dentro da realidade? Fazendo uma pesquisa. Quando você elabora uma pesquisa, você encontra a verdade dentro da realidade. Entende? Muitas vezes vemos as coisas em sombras. Quando encontramos a verdade, a veremos tal como ele é, face a face. 1 Coríntios 13, 10. Paulo, para não falar que eu não falei nada de religião hoje, né? Te vem sombras. É a realidade. A verdade é todo. A verdade é o tudo. E a verdade, gente, não decepciona. Por mais que a gente esteja procurando uma outra coisa, quando a gente encontra o total, quando a gente encontra a verdade, uma frase da filosofia grega que colocaram nos lábios de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o todo. A verdade é o total. O professor de história, o historiador, o filósofo, o Indiana Jones, ele tem um objetivo de encontrar a verdade no fato histórico. A verdade na fonte historiográfica. Tá? Isso é sensacional. E aí a gente pega o conhecimento filosófico que está dentro de outro guarda-chuva, que é o conhecimento científico. Bruno, filosofia é ciência? Claro que é ciência. Percebe, gente, que filosofia não é uma intuição xamânica, não. Tá? Eu não vou tomar aqui um chá do Santo Daime, tá? E vou intuir
Não, não é isso não, isso é outra coisa. E nem o conhecimento de senso comum. E por que é ciência? Porque tem um rigor sistemático e racional. Eu lembro, gente, quando eu tinha mais ou menos a idade do meu filho, uns 12 anos, o LNCC estava vindo para Petrópolis. Na verdade, o LNCC foi fundado, tá, na década de 90, e durante muitos anos ele ficou só um escritório, tá, no Rio de Janeiro. Depois eles vieram para Petrópolis na década de 90, 1993, 1994. O que é o LNCC? É o Laboratório Nacional de Computação Científica. Tem lá um supercomputador que se chama Santos Dumont, e ele tem uma capacidade de processamento absurdo. Tá? Coisas que demorariam anos para processar, ele processa em minutos. E aí o que aconteceu? O LNCC estava indo nas escolas públicas de Petrópolis com o seu professor, o professor Bittencourt, que está lá no LNCC até hoje, tá? Agora ele está emprestado para o Cefet. E ele foi dar uma palestra para a gente sobre televisão digital na década de 90. Ninguém nem sabia que era isso. Lá em casa tinha televisão preto e branco, não pegava. A gente colocava um bombril. Nem sabia que era televisão digital. Tá? Aí ele falou, não, e nós vamos ter dispositivos de telefone, e esse telefone você vai conseguir ver televisão através do telefone. Que coisa doida. O que aconteceu? Depois de alguns meses, ele voltou na minha escola e levou um outro cientista da MCC para falar na minha turma. O meu professor, o professor Jarbas, ele dava aula na FRJ e ele tinha um contato com esses professores, também os cientistas. E aí eu sempre fui falastrão, sentava na frente, enxergava na dentro, fundo de garrafa. Sentei, e aí chegou um camarada, camisa polo, né? Óculos, um crachazinho da LNCC, e eu levantei a mão antes do cara falar. Aí o professor Jarbas falou assim, fala, Tamancov. Não, professor, eu queria perguntar para ele se ele é um cientista, se ele é um cientista mesmo. E ele riu. O cara perguntou meu nome, eu falei, Bruno. Olha, Bruno, a ciência não é uma coisa. A ciência é uma maneira. O que eu queria? Eu queria o Bickman. Eu queria um cara com um tubo de ensaio, saindo fumaça, com jaleco branco, com cabelo esvoaçado igual do Einstein. Eu queria um personagem e não a ciência. A ciência é uma maneira de investigar. Olha isso. Busca-se produzir algo mediante a investigação da realidade. Olha que coisa sensacional que é a ciência. A ciência vai investigar a realidade. Pode ser por meio de experimentos, seja por meio da busca do entendimento lógico de fatos, fenômenos, relações, coisas, fatos, verdades, curiosidades, assuntos a serem e acontecimentos que ocorrem na realidade cósmica, humana e natural. Olha que coisa sensacional. Lembra lá a aula que eu dei para vocês sobre a diferença de realidade e verdade? Se você não faz um processo investigativo, não tem ciência. Percebe que para você ser um cientista, você tem que investigar alguma coisa? Para você ser um historiador, você tem que investigar alguma coisa? Para você ser um filósofo, você tem que investigar alguma coisa? O que você investiga? Nada. Então, tudo não é isso. Você é estudante. E não tem perigo nenhum de ser estudante, gente. Perigo nenhum, muito pelo contrário. Enquanto você contempla, você não está investigando. Claro, gente, você pode fazer uma investigação bibliográfica. Deve. Você vai estar fazendo ciência. De certa feita, sim. O que é uma investigação bibliográfica? Eu vou pegar um livro lá,
e vou investigar o que está escrito nesse livro. Só que isso aqui foi feito através de métodos científicos, através da investigação da realidade. Você vai pegar isso aqui, pronto. Entende? Coisa sensacional que a ciência é sistemático, metódico, realizado por meio da experimentação, validação e comprovação daquilo que se quer provar. A história não é contação de história. A história é ciência. A história não existe si. Você não pode deduzir história. Deduz em antropologia. História não. História é documento, é fato, é história material. Tem que ter documentação. Senão não é história. É outra coisa. É uma intuição, é uma aproximação histórica. Mas não vem falar que é história porque não é. História não se faz sem documento histórico. Quais são os documentos históricos? Escrita, iconografia, fonte oral e fonte material. Você pode fazer outra coisa. Você pode compor uma lenda, você pode compor um bonito livro, mas não é história. História tem que provar. Se não prova, não é história. A gente pode elocubrar? Pode. Pode. Eu acho que até deve. Por exemplo, se Napoleão Bonaparte não tivesse perdido em Waterloo, o que seria o mundo? Se Dom João VI não tivesse vindo para o Brasil em 1808, o que seria do Brasil hoje? Tá, mas isso é bacana numa mesa de bar, jogando a sinuca, não num texto acadêmico. Não num texto acadêmico. Percebe, Mauro, por que às vezes as pessoas que escrevem história sem o crivo da ciência vendem mais do que quem escreve história-ciência? Porque muitas vezes, gente, quando você fala que é ciência, tem que ser uma coisa ininteligível. O que é isso? Ninguém lê aquilo. Porque a pessoa escreve de tal forma rebuscado que ninguém alcança aquilo. Tem muita gente no campo da ciência, seja da ciência humana, seja da ciência exata, que faz questão de não ser entendido. Mas aí, nisso daí que você está falando, até queria relembrar, porque você da última aula também falou nisso, mas na aula inaugural lá com o Leandro, existe aí um limiar nisso daí também da linguagem, né? Do tipo, que perguntaram até para o Leandro, você não acha que a tua linguagem tá, até demais? Olha, eu não quero também baixar demais o nível da linguagem, porque se a gente chegar mais baixo, eu vou trazer, por exemplo, eu lembro até que ele começou a falar sobre o anacrônico, sobre o anacronismo, falou também depois da hermenêutica. Se a gente começar a falar um linguajar tão baixo para poder se ter ao nível, digamos assim, popular, a gente vai baixar demais o nosso nível de história como um todo, não é? Mais ou menos. Você pode falar todos os termos técnicos possíveis. Hermenêutica, epistemologia, anacronismo, desde que você não tenha o pressuposto de achar que quem está te ouvindo sabe isso. Entende? Existe, exatamente. Quem é o seu público? Você tem que fazer essa transposição. Por exemplo, eu posso dar essa aula que eu estou dando para vocês para uma turma de 6º ano? Vai ficar bem... Não. Para entender, né? Posso. Eu vou mudar o conteúdo, gente? Não, você teria que mudar a forma que você está passando o conteúdo. Eu mudo o quê? Você muda a forma. O método. A didática. Tá? O que é a pedagogia? Que geralmente nós que estudamos história detestamos. Eu, pelo contrário, adoro pedagogia.
Adoro didática. Estudar pedagogia, estudar didática é aprender o processo de interação, de interlocução que existe na escola. Claro, né? Cuidado com alguns pedagogos e pedagogas que acham que ninguém ensina nada, que acham que todo mundo constrói tudo do nada, tá? Cuidado. Tá? Se ensina sim. Eu gosto muito do pedagogo brasileiro chamado Demerval Saviani. Não sei se alguém conhece, tá? Vale muito a pena ler. Tem sim, a gente trabalhou um texto dele com a professora Lara. Então, para mim, é o top do Brasil, tá? Sensacional. Por quê? Porque o Demerval Saviani vai falar de conteúdo, vai falar que o professor tem um protagonismo no processo, sim, tá? Então, qual que é a diferença da pedagogia para a didática? A pedagogia é você, é o pai dós, é a condução, tá? Você vai pegar e vai conduzir. A didática é como conduzir. Então, por exemplo, vamos colocar que eu estou de carro e eu estou numa estrada. A estrada é o processo pedagógico. Eu vou do ponto A ao ponto B. Esse trajeto é o conhecimento. O pedagogo é aquele que vai estar dirigindo o carro. Tá? Ele vai te levar por esse caminho. Agora, o que seria a didática? A didática é como o caminho. A pedagogia é o quê? A didática é o como. O que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar o ensinamento? Não. Eu vou mudar a maneira que eu transponho esse caminho. Por exemplo, se eu estou numa estrada de terra, eu tenho que ter um pneu especial. Se eu estou numa estrada de gelo, eu tenho que ter outro pneu de outra forma. Então, eu posso sim, Mauro, dar essa aula sem abaixar o nível de conhecimento, mas usando termos que os alunos alcancem. Entende? Claro, gente, nós estamos no 6º período de filosofia, no 6º período de história. Uma coisa que o Leandro disse aquele dia, eu estava filmando, Leandro. Nós temos termos técnicos, como qualquer outra profissão. Nós temos um linguajar próprio, como qualquer outra profissão. Agora, não se dispa desse linguajar. Não retire esse linguajar da sua vida. Mas quando for utilizar esse linguajar, por favor, faz a porra de uma nota de rodapé. Porque ninguém é obrigado a saber o que é epistemologia, entende? E não custa nada. Tá? Não custa nada. Não custa nada fazer isso. E o Leandro faz isso com maestria. Alto nível, mas que todo mundo entende. Esse é o objetivo da história. O professor, eu dei uma apresentação para os alunos do presencial, que é o seguinte: o professor é aquele que pega algo complicado e explica. Se alguém pega algo fácil e complica, não é professor. É desprofessor. Se assim podemos usar um neologismo, né? Vamos lá. É sistemático, metódico, realizado por meio de experimentação, validação e comprovação daquilo que se quer provar. Entende? Tem que ser sistêmico, metódico. Porque senão não tem como ensinar, entende? Imagina, gente, se o conhecimento humano, até hoje, até 2020, não tivesse sido metódico e sistêmico. Não teria escola hoje. Não teria. Não teria educação formal. Por exemplo, você pegar a maneira que a gente foi alfabetizado. Nós fomos alfabetizados utilizando lá o alfanumérico, respeitando toda a fase oral, né?
Quem é mais antigo lembra lá da cartilha, tá? Método fonético, e assim sucessivamente. O que é o método fonético? Você vai juntar a letra com a vogal, tá? A vogal com a consoante. A, E, I, O, U. Aí vai aprender o A, E, I, O, U, AN, E, Assim você aprende a escrever e ler. Vai ter algumas mudanças específicas em alguns lugares do estado do Brasil? Sim. De repente, você for alfabetizado aqui na década de 80, no Sudeste, no Nordeste, fazer de uma outra maneira, o famoso Mobral. Tá? Mas, em linhas gerais, sistemático, metódico, realizado por meio de experimentação, validação e comprovação. Entende? Claro, gente, que a comunidade de senso comum vai sempre achar que quando a ciência produz uma coisa, é muito mais do que a produção de uma ideia. É lógico. Isso, de certa maneira, faz parte da nossa natureza. Então, por exemplo, é muito mais importante para o senso comum desenvolver a tecnologia de um mouse do que escrever um dicionário de 1.500 páginas. Entende? Quer ver como é que é sintomático? Estamos aqui com 17 pessoas, né? 16, que eu estou com dois logins. Chega numa reunião de família e fala assim: oi, tudo bem? Estou aqui, vai te perguntar. E aí, tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo história. Aí chega numa outra reunião de família e fala assim: ah, gente, eu não estou mais fazendo história, não. Agora eu estou fazendo engenharia de telecomunicações. Pô! Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Falei para vocês que eu tenho um amigo que é físico, né? Grande amigo, professor Fausto Lima Custódio, né? E muitas vezes ele falava, brincava comigo: ah, vocês são das ciências desexatas. Eu falava que eles eram das desumanas. Tá? Uma brincadeira. E às vezes ele mostrava alguma coisa em física e falava assim: pô, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é lindo. Eu pegava um livro de filosofia e falava assim: ó, isso aqui para mim é lindo. Você está mostrando um objeto que todo mundo vê. E eu estou te mostrando uma ideia que nem todo mundo vê. A física, todo mundo vê. Basta olhar pela janela. E a filosofia? O que é mais importante? A ideia ou as coisas? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que a tecnologia é muito mais importante que as ideias. É muito mais importante do que as ideias, gente. Muito mais. Por exemplo, a gente está aqui usando a tecnologia sensacional, né, o Google, aí tem um professor que é catedrático, com 40 livros publicados, só que não lida com a tecnologia. O que ele vai fazer? Ele vai gravar um áudio e vai pedir para vocês escutarem em casa. Quem é que vai escutar? Ninguém. Por quê? Porque a tecnologia sobrepõe a ideia. E é por isso que tem aquele preconceito de achar que as coisas são mais importantes que ideias. A história também, de certa feita, contribui com isso. Quando a gente faz uma história totalmente materialista, onde os meios de produção e a produção é só o que tem na história, a gente tira as ideias da construção desse produto. A feitura do mouse, antes da feitura dele, teve uma ideia, teve uma concepção. Entende? Isso aqui não é em si. A ideia é em si. Isso aqui é um objeto que foi pensado. Então, a ideia, de certa maneira, sobrepõe as coisas. Tá?
Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos falar um pouco das ciências auxiliares, tá? Arqueologia, paleontologia, patrologia, epigrafia e cronologia, tá? E depois, nas próximas, vamos entrar no conceito de historiografia. Maravilha, gente? Ficamos por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.